O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com 2 deputados federais de posições políticas opostas. O deputado federal Reginaldo Lopes, vice-líder do governo Lula, e o deputado federal Domingos Sávio, presidente estadual do PL em Minas Gerais. Vamos conhecer como esses deputados federais, de posições ideológicas diferentes, se posicionam em relação a alguns temas, entre eles a segurança pública e o fim da escala 6x1. Olá, deputado Domingos Sávio, obrigada por estar aqui. Olá. Olá, deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, Berta. Então, nós fizemos um sorteio aqui, começamos com a pergunta para o deputado federal Reginaldo Lopes, cada um tem 1 minuto para responder. Que avaliação vocês dois fazem em relação ao projeto de lei antifacção que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Pontos positivos e pontos negativos, deputado. Então, o governo do presidente Lula assumiu a responsabilidade federativa de combater as facções criminosas. Envia o projeto à Câmara dos Deputados. O projeto foi, no primeiro momento, sofreu muitas modificações pelo relator, deputado Derrite, foi ao Senado. Eu acredito que o Senado deu mais segurança constitucional ao enfrentamento às facções criminosas do país e voltou à Câmara dos Deputados. É evidente que nós estamos avançando no combate às facções. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Operação Carbono Oculto do presidente Lula, que de fato sufocou, sem nenhum tiro, sem mata-mata, e sufocou 80 bilhões contra o crime organizado. Então nós precisamos de segurança jurídica, boa definição sobre facção criminosa, porque nós não admitimos milícia, ocupações de territórios, nós queremos dar segurança ao povo brasileiro. Então tem pontos positivos, mas tem pontos negativos, porque eu acho que o texto, de fato, pode sofrer algumas inconstitucionalidades. Muito obrigada, deputado Domingos Sávio. Cumprimentá-la, Berta, colega Reginaldo e a todos que nos acompanham. Olha, Berta, vamos colocar o que realmente aconteceu. O governo mandou um projeto de lei, chamado projeto antifacção, mas mandou um projeto brando. Um projeto que tinha, em alguns momentos, tratar do faccionado colaborador e até reduzindo a possibilidade de pena. O Derrite fez um relatório duro contra o crime organizado. Votamos o relatório do Derrite e aprovamos, e é bom lembrar que o PT, pelo menos na sua ampla maioria, a base do governo, votou contra, foi para o Senado. O Senado fez algum aprimoramento, mas a maior parte que prevaleceu foi o texto que nós, da oposição, liderados pelo Derrite, que é sim um deputado de oposição, secretário de Segurança do governo de São Paulo, elaboramos em um projeto duro contra o crime organizado. E é isso que o Brasil precisa, de combater de maneira dura o crime organizado. Essa história de que tem inconstitucionalidade é o que estão fazendo com o Brasil no STF em alguns momentos, de ficar protegendo bandido e prendendo gente inocente. Contra crime organizado, a lei tem que ser dura, e é isso que nós fizemos. Obrigada, deputado. Deputado Reginaldo Lopes, o senhor está de acordo com as colocações do deputado Domingos Sávio? Então, a segurança pública não pode ser pauta de demagogia e também não pode ser de lacração. Precisa ter muita responsabilidade. Quem quer combater o crime organizado, primeiro tem que ter, baseado na Constituição Federal, todas as garantias, porque senão eles vão acabar anulando os processos. Nós estamos combatendo de fato e muito eficiente. As nossas operações, elas produzem muito mais resultados. E nós também não queremos aliviar para nenhuma facção criminosa. Muito pelo contrário. As nossas operações têm 3 Is que são fundamentais na segurança pública e no combate ao crime organizado: inteligência, investimento e integração. Então, o nosso governo está assumindo essas responsabilidades com a sociedade brasileira, sem nenhuma demagogia e também baseado na segurança jurídica. Deputado, o senhor tem mais 1 minuto para completar a sua resposta. Olha, o Reginaldo sempre mereceu e continua merecendo todo o meu respeito, e eu concordo com ele que não pode ter lacração, mas tem que ter atitude. Veja bem, quando o governador do Rio de Janeiro e a polícia do Rio resolveu enfrentar os bandidos e invadir uma favela, onde, e ali naquela comunidade,
a predominância era de pessoas de bem, tanto que 90% depois aplaudiu a iniciativa da polícia. Aquele povo de bem, trabalhador, que estava ali naquelas vilas e favelas, sendo reféns dos bandidos, precisavam de um socorro do Estado. O governo federal se recusou a participar. E ainda vieram depois criticar a ação de combate àqueles bandidos no Rio de Janeiro. E nós entendemos o seguinte, que não tem que ter tolerância com o crime organizado, tem que ter posição clara contra o crime organizado. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem visto isso por parte do governo. Lewandowski era ministro do Lula e foi visitar a favela sem segurança nenhuma, lá nesse lugar em que os bandidos dominam tudo, e se alguém chegar lá por engano, pode ser morto. Mas ele não, o ministro da Justiça do Lula entrou sem problema nenhum para conversar com o bandido. E hoje virou ministro do STF. Então, tem que ter lado no Brasil. E o lado do PL é contra o crime, a favor das pessoas de bem. Deputados, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos em relação à CID das BETs, que foi uma proposta incluída no Senado Federal pelo senador Alessandro Vieira, neste projeto para o financiamento no combate ao crime organizado. Qual é a posição do senhor sobre a CID das BETs, deputado? Primeiro, eu sou radicalmente contra as BETs. Sou autor de inúmeros projetos, quero defender a família. As BETs têm destruído as famílias brasileiras. Segundo, eu fui relator da reforma tributária e coloquei imposto seletivo nas BETs, para garantir a cesta básica, alimentação sem imposto. E por último, eu quero dizer aqui que nós precisamos de investimentos, mais recursos. De fato, a oposição trabalhou nos bastidores e BETs está ligada a PCC, a crime organizado, às grandes facções, para que retirasse do texto que veio do Senado o financiamento através das BETs com a CID, com o imposto que permitiria à segurança pública no Brasil, municípios, estados e União, arrecadarem mais 30 bilhões para combater o crime organizado. Então, a nossa posição é que foi um erro retirar a CID das BETs nesse projeto de combate ao crime organizado no Brasil. Deputado Domingos Sávio, sua posição sobre a CID das BETs? Olha, primeiro, não só eu sou contra, né, a forma criminosa, eu digo criminosa porque a exploração das pessoas mais humildes, com tanta enganação como são as BETs, no meu entendimento não é só vício mais, é crime. Eu sou autor de um projeto de lei para restringir a publicidade nos estádios de futebol, na camisa de futebol, usa essa paixão nacional para influenciar as pessoas à jogatina, e isso está destruindo famílias, nós somos contra. Agora eu quero fazer uma ponderação com o Reginaldo. Não foi nenhum relator do PL na Câmara, nem do Novo. O que ocorre é que partidos da base do governo Lula tomaram a decisão de retirar. O argumento que eu ouvi, e eu não concordo, é de que não poderia ser incluído por iniciativa do Legislativo uma matéria tributária naquele projeto, uma tributação. Agora, eu estou pronto para votar não só aumento de tributação para a BET, eu gostaria que acabasse com essa jogatina no Brasil, ou pelo menos a gente proibisse a propaganda, porque isso é um vício que está destruindo famílias. Assim como é proibida a propaganda do cigarro, e isso foi um avanço para o Brasil, para a saúde pública, eu defendo que a gente restrinja a propaganda, porque a propaganda ilude o pobre, o mais humilde, o cidadão que às vezes tira o dinheiro da comida da família para poder julgar. Muito obrigada a ambos. Então, estou entendendo que PT e PL são favoráveis à CID da BET, né? Das BETs. É isso? Com certeza. Ambos querem que sejam tributados e que esse tributo vá integrar o financiamento do combate ao crime organizado, é isso? Sem dúvida, eu acho que o combate ao crime é importante. Agora, eu insisto numa coisa, se nós só aumentarmos os impostos, talvez isso não signifique que a gente vai conseguir reduzir, né, o vício. Talvez a gente torne o vício mais caro para as pessoas. A gente precisa, além de aumentar imposto, combater o abuso de propaganda que entra nas casas das pessoas, iludindo, enganando, mentindo, de que elas vão poder resolver seus problemas julgando. Eu fui autor para proibir cartão de crédito, cartão de débito, beneficiários do Bolsa Família, do Pé de Meia, o CPF das pessoas de todos os programas de transferência de renda, e também tenho concordância que não deveria ter propaganda em relação aos jogos online. Isso tem prejudicado muito a economia como um todo e tem destruído famílias no endividamento. Portanto, eu acho que, de fato, foi regulado
Isso foi uma irresponsabilidade lá do governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, não regular, e agora nós estamos, além de regulando, nós estamos tributando. Então era importante sim ter a tributação da CID nessa contribuição na intervenção do domínio econômico dos jogos online para ajudar a segurança pública, porque a segurança pública precisa de mais investimentos. Muito obrigada, deputados. Agora o tema é PEC da Segurança. A PEC da Segurança, que está na Câmara dos Deputados, foi encaminhada pelo governo Lula e começa a tramitar. Começamos com o senhor, deputado. Qual é a sua posição sobre a PEC da Segurança? Olha, eu sou autor de uma PEC da Segurança do ano de 2012. Eu não tenho aqui agora os dados, mas eu imagino que talvez o Reginaldo tenha assinado junto comigo, porque eu colhi mais de 300 assinaturas logo de início, porque esse é um tema que deve unir a todos, indiferente de partido. Só que a minha proposta de PEC da Segurança é bem diferente da proposta que o governo federal mandou. A minha proposta, ela estabelece integração, sim, né, um modelo em que você coloque em prática aquilo que a própria Constituição já prevê, que é a criação de um sistema único de segurança integrado para ter um combate mais eficaz. Mas a minha proposta estabelece um orçamento mínimo para a segurança pública. Berta, acredita que não é só agora no governo Lula, Reginaldo. É um mal que o Brasil vem sofrendo com vários governos. Aplica-se menos de 1% da receita líquida do Brasil em segurança pública. Menos de 1%. Chega a ser revoltante. Como é que você vai conseguir combater o crime se o crime organizado hoje tem mais dinheiro, tem mais capacidade de se armar do que a própria segurança pública? Minas Gerais, por exemplo, não tem sequer um presídio federal, embora a maioria dos criminosos aqui tenha envolvimento com crime federal. A minha proposta cria fonte de financiamento, garante um mínimo de 5%. Saúde tem mínimo constitucional, educação tem mínimo constitucional e segurança o governo investe se quiser. É menos de 1% e contingencia todo ano. Então eu sou a favor, mas não da PEC que o governo mandou, que tira a autonomia dos estados e não bota um centavo a mais na segurança pública. Não enfrenta o problema. Obrigada, deputado federal Reginaldo Lopes. Então, Berta, não tira autonomia. Domingos sabe muito bem. Coordena. Faz integração. É aquilo que eu falei, 3 Is, investimento, integração e inteligência. Nesse caso, a PEC do governo propõe integração e inteligência. O modelo no Brasil é caro e ineficiente. O Brasil, ele tem um modelo de polícia que a gente chama de ciclo incompleto, meia polícia. Ou seja, tem polícia penal que não tem investigação sobre os crimes nos presídios. Tem polícia patrimonial municipal que não tem poder de investigação. Então, nós temos que fazer a polícia como existe em todos os países do mundo. Ela é de ciclo completo, ela tem que fazer todo o processo. É como a Polícia Federal. O que acontece no Brasil? Que esse tema é populismo, tem lacração e tem demagogia. Nós precisamos mudar toda a estrutura da segurança pública no Brasil. E eu falo à vontade que eu presidi a CPI de violência contra jovens, negros e pobres e apresentei 8 emendas à Constituição Federal para tornar mais eficiente, para ter a perícia independente, para não alterar a cena do crime, para criar o sistema único de segurança pública, para desprivatizar esse tema. Esse tema tem que ser de domínio popular, a sociedade tem que participar, o município tem que prestar conta nas câmaras municipais, tem que ter planejamento e tem que ter políticas sociais. Tem que ter mais políticas públicas e tem que ter inteligência para sufocar o crime organizado. E as nossas ações é para sufocar. Por isso que precisa de COAF, de Receita Federal, por isso que precisa da união e precisa de integração e de inteligência. Obrigada, deputado. Deputado Domingos Saiba, gostaria de complementar a sua resposta. 1 minuto. Sim, de forma breve. Olha, Reginaldo, o grande drama nosso é que nós precisamos de que haja, de fato, uma vontade política. E nesse caso da segurança, eu entendo que todos os governos deixaram a desejar. O PT governou por mais tempo, né? O PT teve 2 mandatos do Lula, depois 1 mandato e meio da Dilma e agora o Lula novamente. E a segurança só está piorando no Brasil. A insegurança crescendo. E a falta de investimento. Por isso que eu insisto, né? O projeto do governo, como você disse, ele trata de inteligência e integração, só que o que você chama de integração tira a autonomia dos estados. Olha para vocês verem o risco que seria isso, Berta. Na Bahia, que o governo é do PT, invade terra e a polícia não faz nada porque o governo do PT não deixa combater invasor de terra. Em Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo, se invadir terra, invadir a propriedade do outro, que é bandido que faz isso, é combatido. Se você coloca o comando de todas as polícias na mão de um governo com linha socialista, com a ideia de que bandido é coitadinho, é vítima da sociedade, o que vai virar esse país?
Então nós não podemos aceitar a centralização de segurança pública na mão do governo federal, nem de governo de direita nem de esquerda. A decisão da segurança pública tem que estar o mais perto do cidadão, é no governo do Estado, e nós vamos continuar lutando por isso. Obrigada. Isso não é verdade. Integração não tem nada a ver com perda de autonomia dos estados e dos municípios. Muito pelo contrário, a palavra fala integração. Integração, nós estamos falando de inteligência, de dados. Quem comanda a Receita Federal do país? A União. Quem comanda a COAF, os órgãos de controle, Banco Central, agências reguladoras? É a União. Então é engraçado, a oposição reclama que a União não está participando, a União topa assumir essa responsabilidade que antes, constitucionalmente, pertencia ao Estado e nada fizeram, porque a polícia nos estados é um custo caro e ineficiente. Então, nós podemos mudar toda a estrutura. Por exemplo, o que eu falei, permitir que todas as polícias tenham poder de investigação. Então, nesse sentido, a polícias estaduais pode ser a grande polícia da inteligência como a Polícia Federal da União. Então, é isso que nós precisamos mudar. Mudar de fato, fazer uma nova arquitetura, uma nova estrutura para a segurança pública e não defender interesses corporativos. Interesse da Guarda Municipal, interesse da Polícia Militar, da Civil, da Rodoviária. Nós temos que defender o povo brasileiro que exige segurança pública eficiente e competente e que respeita a dignidade humana. Muito obrigada. Agora o nosso tema é o fim da escala 6x1. Deputado Domingos Sávio, qual é a sua posição sobre essa proposta? Olha, eu acho até que nós vamos ter alguns pontos de convergência nesse aspecto, porque eu entendo que nós precisamos de modernizar a relação de trabalho, a relação do capital de trabalho, para garantir sempre que o trabalhador tenha a melhor condição possível, que ele tenha saúde mental, saúde física, mas ele precisa ter salário no final do mês. E para ter salário no final do mês, essa conta tem que fechar. Então nós temos que fazer a modernização, sim, mas nós temos que fazer com responsabilidade. E isso não pode ser feito, na minha opinião, na correria, num ano eleitoral, em que você coloque assim, eu vou reduzir o número de dias que você vai trabalhar. Olha que a proposta que despertou esse debate, apresentada pela deputada Érica Hilton, foi uma proposta de dizer, olha, vamos trabalhar só 4 dias na semana, ficar 3 folgados, vamos trabalhar no máximo 36 horas, como se isso não fosse custar nada, não é? E as pesquisas, às vezes, chegam para o trabalhador e falam assim, olha, você gostaria de trabalhar menos sem diminuir seu salário? É claro que todos nós gostaríamos de trabalhar menos sem diminuir o salário. Só que isso não é no mundo real. Se você trabalhar menos e a empresa tiver que contratar mais gente, de duas uma. Ou ela vai te mandar embora para tentar contratar alguém com um salário menor, ou ela vai ter que aumentar o preço da mercadoria que ela vai vender. E aí vem a inflação, e aí o país pode não suportar isso. Então, com certeza, é necessário debater o assunto, mas com responsabilidade. Não num clima eleitoral, prometendo para o trabalhador algo e depois vai entregar para ele um problema a mais na vida dele. Obrigada, deputado federal Reginaldo Lopes, que, aliás, é um dos autores da proposta que está na Câmara. Então, a PEC que vai liderar o debate é de minha autoria. Ela foi apresentada, inclusive, no momento do governo do Bolsonaro, em 2019. É a PEC 221 de 2019. E nesta PEC eu proponho uma transição de 10 anos para a gente chegar na jornada de 36 horas. Mas nós fizemos uma convergência política. Eu, a deputada Érica Hilton, o senador Paim e a Daiane, que são os propositores das primeiras propostas legislativas. E também junto com o governo do presidente Lula. Qual é a nossa convergência? É uma jornada de 40 horas e a escala 5x2. Por que a escala 5x2? Porque hoje 80% dos trabalhadores têm uma falta durante a semana. Os trabalhadores estão pedindo socorro. Eles querem tempo livre para ir à igreja, para ir à praça, para ir na escola do filho, para conviver com os amigos, para poder se preparar. E é engraçado, Berta, porque quem trabalha mais ganha menos no Brasil, quem trabalha menos ganha mais. E o problema do Brasil é que os trabalhadores estão insatisfeitos porque não tem descanso, estão com transtornos mentais e físicos. 500 mil de pessoas foram afastadas no ano de 2024. Nós estamos perdendo mão de obra. Tem um trabalho informal de 15 milhões de brasileiros que não topam vender parte do seu tempo livre para o mercado formal, porque tem jornada que eu digo o seguinte, desumana de 44 horas e tem escala análoga ao trabalho escravo.
6x1 virou a escravidão moderna do século XXI. E nós temos que pôr um ponto final, porque senão o Brasil vai ter um apagão de mão de obra. E essa realidade, a sociedade já impôs. A sociedade já escolheu 5x2 e 40 horas. Os setores econômicos estão aderindo a essa proposta antes da votação e chegou a hora da gente olhar para o trabalhador que está vivendo uma pandemia de saúde e de doença mental no Brasil. Muito obrigada. Pergunto a ambos, já que nós estamos falando de escala de trabalho, qual é a posição de vocês sobre a escala no Poder Judiciário, no Ministério Público, na elite do funcionalismo, de 3x1 a cada 3 dias trabalhados extraordinariamente em plantões, tem um dia de folga. O que vocês pensam dessa escala da elite do funcionalismo? Olha, eu sou defensor de uma reforma administrativa em que a gente possa ter serviço público de qualidade. Não é reforma administrativa para tirar direito de trabalhador, mas para estabelecer com clareza que nós precisamos de eficiência, de qualidade no serviço público, que isso seja bom para o trabalhador, mas para quem ele presta o serviço, que é o cidadão. Quem que é funcionário do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, ele não é empregado do Lula ou do juiz daquela comarca, ou do deputado lá na Assembleia, ou do vereador na Câmara. Servidor público trabalha para o povo e ele precisa de prestar um bom serviço para a população, assim como eu trabalho para o povo. Aliás, é bom destacar que eu ouvi gente às vezes dizendo assim, mas os políticos trabalham terça, quarta e quinta. Olha, Berto, você que liga para a gente, às vezes liga no fim de semana. E eu posso dizer de forma muito clara, eu não trabalho menos do que 50, 60 horas por semana. E podem entrar em contato e me acompanhar no meu Instagram. Ou eu estou trabalhando em Brasília, ou eu estou no gabinete em Belo Horizonte, estou no gabinete em Divinópolis, estou na estrada, estou lutando. E sei que o Reginaldo é assim também. Então eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu não estou defendendo criança a trabalhar, não. Pelo contrário, eu senti isso na pele. Mas eu trabalhei, tirei carteira de menor e fui trabalhar no Mercado Central aqui em Belo Horizonte com 12 anos. Com 16 anos, meu pai me emancipou ali no cartório Triginelli e eu montei uma microempresa em Belo Horizonte. E trabalhar só me fez bem na minha vida. Agora, é claro que é preciso ser bem remunerado, é preciso você ter perspectiva de crescimento e aí é preciso ter prudência para tratar desse assunto. Nós não podemos, no ano eleitoral, até quero fazer uma ressalva aqui, Reginaldo, não fala mais isso, de que é análogo trabalhar 6x1, é escravidão do tempo moderno, porque isso atenta com a nossa democracia contra o trabalhador e contra o empresário. Olha, um trabalho digno, com a carteira assinada, com a possibilidade, inclusive, de pedir demissão, ele pode ser um trabalho árduo, mas ele não é escravo. Isso nós não podemos aceitar, essa analogia, porque senão vai desvirtuar o debate. Nós precisamos melhorar as condições de trabalho, mas nós temos que ter responsabilidade para fazer isso. A Argentina, que é concorrente nossa aqui do lado, acabou de votar mantendo 48 horas semanais, aqui no Brasil são 44, e lá eles estão possibilitando que não só 8, mas que trabalhe até 12, que eu acho errado. Agora, nós vamos ter concorrentes que vão tomar o nosso mercado, vai tomar os nossos empregos, como a China está tomando, se a gente tomar uma decisão rápida. A sua proposta é mais sensata, porque a sua proposta estabelece um prazo de 10 anos. Então, eu acho que a gente deve discutir, sim, a jornada. Na Constituinte caiu de 48 para 44. Eu acho que é razoável pensar na possibilidade de 40, porque na média já se trabalha menos de 40 horas no Brasil. Mas eu tenho minhas dúvidas se é razoável você dizer, eu vou concluir, que vamos ter que trabalhar só 5 dias. Porque tem a farmácia, por exemplo, que não dá para ela fechar sábado e domingo. Tem aquele mercadinho da esquina que estão só 2 funcionários, que se você der folga para ele, vai ter que fechar no sábado também. E aí a própria população vai sofrer com isso. Então é preciso um pouco de bom senso, porque tem áreas da atividade que são contínuas, como os hospitais, as santas casas, os prontos-socorros. É preciso de uma certa prudência nisso. Deputado, 1 minuto e 40 para o senhor responder. Não, são 2 assuntos, né? Primeiro, acho que a sociedade brasileira e o parlamento têm que tomar uma decisão. É escandaloso os penduricários do Poder Judiciário. Eu participei muito em 2012 sobre a criação do subsídio e naquela época eu fiquei espantado com a realidade. Eu costumava dizer que servidores do Poder Judiciário são mais incorporados que o Chico Xavier, com todo respeito. Então, nós precisamos, de fato, resolver. Talvez um pouco como é nos Estados Unidos, tem o piso e o remuneratório, o teto e tem os penduricários. E aí faz um teto global. Não dá mais. Assisti aí que no mês passado
um desembargador, funcionário da Justiça ou de qualquer poder do Ministério Público recebeu 1.780.000. Isso é muito assustador para uma sociedade que sobra mês no final do salário do trabalhador brasileiro. Nós temos que resolver. A segunda questão é sobre a redução. Eu posso falar porque eu também trabalhei 6,5 por meio, eu trabalhei numa padaria, abria no domingo, mas isso era 40 anos atrás, não justifica mais. A sociedade avançou, ganhos tecnológicos com a inovação tecnológica, com a inteligência artificial, ganhos agora com a reforma tributária que o setor econômico vão ter com a não cumulatividade tributária. Chegou a hora de olhar para o maior capital de um país, que é o capital humano, que é o trabalho. Então, de fato, quando, Domingos, sabe, a história for revisitada e olhar para trás, aqueles que achavam que não tinha como reduzir e acabar com a escala 6:1, vai sim ser comparado com a história daqueles que, quando discutiu acabar com o trabalho escravo, ficaram contra. Infelizmente, eu estou dizendo que vai acontecer com a história. Então, por isso, eu acho que o Brasil é um país moderno, os empresários brasileiros são modernos. Eu tive na CNI para abrir a agenda legislativa, a 31ª, falei que um país moderno tem que ter indústria. O que faz um país é indústria. A indústria que puxa o comércio e o serviço. Uma nação moderna tem que ter indústria avançada. Então, cabe nós fazer uma grande coesão social, todos os partidos políticos, e colocar um ponto final nessa jornada 6:1, que tornou, sim, a escravidão moderna no século XXI, e resolver uma jornada de 40 horas para que o trabalhador possa se qualificar, cuidar da família e ter tempo livre para viver. É isso que a sociedade está pedindo. Muito obrigada aos dois. A gente vai encerrar esse bloco com uma pergunta de política para os dois, não é? Deputado federal Domingos Sávio, o senhor é candidato ao Senado. Pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Senão vai ficar bravo comigo. Como está o seu campo político? Como é que estão as articulações para o governo de Minas? Quem vai ser o candidato do PL ao governo de Minas? Olha, o PL trabalha com muita responsabilidade nesse momento, porque nós temos a clareza de que o PL não terá apenas um candidato à presidência da República, que é Flávio Bolsonaro. O PL tem consciência do momento histórico que o Brasil vive. O Flávio tem dito, e acho que isso surgiu de alguns debates que eu participei com ele, em que nós estamos diante de uma verdadeira encruzilhada. Não se trata dessas eleições de votar em A ou B, de votar em Lula ou em Flávio, ou até em outro candidato. Se trata de escolher um caminho ou outro. O caminho que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que está se transformando em pesadelo, com o crime tomando conta do Brasil, com a corrupção que voltou de maneira absurda e assim, vergonhosa, com o próprio judiciário estando mergulhado também em suspeições graves de envolvimento com o crime, né? Parte dele, é claro, alguns ministros do STF com escândalos grosseiros, negócio horripilante imaginar, né, juízes envolvidos com criminosos e se blindando. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada. O PL tem consciência disso. Então, ao pensar em Minas, nós não queremos o retrocesso de viver o que nós vivemos, com todo respeito à presença do Reginaldo, mas um dos piores momentos da história de Minas, quando fomos governados pela esquerda, pelo Pimentel, e que o Estado naufragou na pior crise da sua história. Então, nós não queremos retrocesso, acreditamos que é possível avançar. Mas qual é a posição do PL nesse momento para ser objetivo? Nós estamos avaliando qual a melhor opção para Minas e uma das condições fundamentais. Essa opção estará alinhada com Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Isto é o fundamental. E nós estamos organizando uma boa chapa de deputado federal, de deputado estadual. Deveremos ter o anúncio nos próximos dias do candidato que nos representará no Senado. Espero que seja eu, mas eu respeitarei a decisão do presidente Bolsonaro. Temos outros colegas valorosos também que colocaram o nome à disposição. E o importante para nós agora é o compromisso com o país. E o compromisso com o país chama-se eleger Flávio Bolsonaro presidente e, aliado a ele, um bom governador para darmos sequência e aprimorar o trabalho que vem sendo feito em Minas e não termos retrocesso. Obrigado, deputado. 2 minutos. Como é que está o seu campo político, a construção para concorrer ao governo de Minas? Então, primeiro, a realidade vai encontrar com a percepção. Se nós estivéssemos no Brasil com normalidade e o mundo vive grandes polarizações, o fato é, o governo Lula seria reeleito com 80%. Nós estamos num pleno emprego, combatemos a inflação, vai ser menor desde a criação do Plano Real.
aumentamos o poder de compra dos trabalhadores, estamos reindustrializando o Brasil. Então, nós temos indicadores extraordinários para fazer o debate político. E nós vamos fazer no momento da disputa eleitoral e principalmente contra um candidato que não tem nenhuma história, né? Só história que ele ainda não conseguiu explicar para a sociedade brasileira em relação ao seu enriquecimento, a compra dos seus apartamentos, a loja de chocolate, etc. Esse é um debate que vai ocorrer ainda e a sociedade vai ter a oportunidade de conhecer e conhecer melhor os nossos dados. Nós tiramos o Brasil do isolamento, reposicionamos o Brasil, então, de fato, o Brasil está preparado para a reeleição do presidente Lula. Em Minas Gerais, nós vamos construir uma candidatura aliada a esse projeto. E a candidatura aliada a esse projeto, o nosso candidato hoje, mais natural, é o senador Rodrigo Pacheco. Porque, de fato, nesses 8 anos em Minas, nós tivemos um governador que fez demagogia, ou seja, muito frágil, não sabe a liturgia do cargo de ser governador, não resolveu, nem tem nenhuma obra, não resolveu nada, nenhuma medida estruturante, as rodovias não investiu nada em infraestrutura, tirou dinheiro da Defesa Civil, não investiu para combater essas questões de encostas, para resolver problemas nas cidades, ou seja, e também não fez relação política. Um governador tem que governar e tem que fazer relação política. Teve o Bolsonaro não ajudou nada o Estado, e ele só sobreviveu porque ele deu o calote de 100 bilhões na dívida de Minas. Então, ele não pagou nem um centavo, ele conseguiu aí, pelo menos, manter as contas e aumentando a dívida de Minas em 100 bilhões de reais para o próximo governador pagar. Então, eu estou muito convencido que nós vamos ganhar a eleição nacional com o presidente Lula e vamos eleger aqui um aliado para governar Minas, que juntos possamos resolver os problemas de Minas, transformar a economia de Minas na segunda economia do país, gerar emprego para você. Muito obrigada, deputado. Seu tempo esgotou. Eu quero agradecer a ambos por participarem do nosso programa. Gostaria de dizer 1 minuto a sua mensagem e, deputado, 1 minuto a mensagem. Primeiro, Reginaldo, eu vou ficar muito feliz se nessa campanha a gente for fazer um paralelo comparativo. Se a gente for comparar a honestidade do Flávio Bolsonaro, que investigaram 12 anos da vida dele, não encontrou nada e não tem nenhum processo, e do filho do Lula, que hoje foi até palco de um episódio para tentarem quebrar o sigilo e tem acusação aí de 300 mil por mês de mesada do ladrão do INSS. A história do Lula e a história do Bolsonaro. Como foi o governo do presidente Bolsonaro deixando o país com superávit, né, e fazendo muita coisa pelo Brasil, e o Lula que não fez nada até agora, a não ser endividar ainda mais o Brasil. Nós estamos chegando na cifra aí de em torno de 1 trilhão de juros da dívida brasileira por mês. Mas o certo é que nós, espero eu, tenhamos uma eleição verdadeiramente democrática. Porque uma eleição democrática, o conservadorismo, a direita, olha que a gente viu isso inclusive com a escola que foi tentar homenagear o Lula e criticar os conservadores sendo rebaixada. O Brasil não suporta mais isso. Eu tenho convicção que não é nós que queremos, é o povo brasileiro que quer uma mudança e ela virá seguramente com Flávio Bolsonaro. Obrigada. Deputado federal Reginaldo Lopes, 1 minuto. Então, nós vamos consolidar a recuperação que nós estamos fazendo no país, da destruição, e todo mundo sabe, o governo Bolsonaro perdeu a reeleição governando o país porque o povo brasileiro rejeitou, ou seja, foi um governo totalmente desqualificado, despreparado, produziu mais de 2 dias de desemprego no país, diminuiu a renda do trabalhador, deixou 7 anos o trabalhador sem ganho real. Uma economia não cresce se 90% da população não tiver aumento de renda. Então, eu estou muito confiante no nosso projeto, a sociedade vai avaliar e o que interessa é o debate sobre economia, sobre emprego, sobre infraestrutura, sobre obras que possa preservar a vida do ponto de vista das questões ambientais, políticas sociais de melhorar a vida das pessoas com oportunidades. Então, eu tenho certeza que nós estamos preparados para esse debate e, com certeza, o povo brasileiro, de maneira democrática mesmo, evidente, nós respeitamos a opinião do eleitor, o que não aconteceu com o governo Bolsonaro, que perdeu a eleição e tentou dar um golpe na democracia brasileira, não para fazer o bem, para fazer o mal feito e continuar a corrupção, que no governo Bolsonaro é escancarada também, e o próprio governo, o seu filho, está envolvido em muitas corrupções. O Dia a Dia da Política conversou hoje com o deputado federal Domingos Sávio, presidente estadual do PL, e com o deputado federal Reginaldo Lopes, vice-líder do governo Lula. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.